Eles passam por várias situações, desde a distância da família, adaptação a cidades com estruturas e realidades diferentes, gestão de pessoas e do acervo judicial. Qual é o tamanho do desafio para o início da carreira de magistrados e magistradas? Qual a importância dessa fase para a formação profissional? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com o juiz Fábio Gabriel Magrini Alves, que é diretor do Foro da Comarca de Campos Gerais, no sul de Minas. Ele é magistrado há 3 anos e é também pós-graduado em Direito Processual Civil. Dr. Fábio Magrini, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu agradeço muito pelo convite. O prazer é todo meu, uma grande honra estar nesse programa já consagrado. E não sei, vamos ver se eu tenho algo a contribuir. Com certeza. Vamos tentar. Será um prazer. Bom, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Fábio, o senhor assumiu há 3 anos a condição de juiz. Como é que tem sido essa experiência? Qual o principal desafio que o senhor tem encontrado nessa missão? Olha, Orion, são muitos os desafios. E eu gosto muito dessa palavra porque ela nos remete à ação, nos remete à solução de problemas, criação de soluções. Então, ao invés de falar de problemas, de dificuldades, a gente pensa sempre em desafios, porque são eles que vão nos tornar profissionais melhores, tanto no conhecimento técnico, quanto no desenvolvimento de competências pessoais, competências muitas vezes até relacionadas à nossa capacidade psicológica. Então, eu gostaria de elencar aqui um dos grandes desafios que eu encontrei inicialmente na carreira, logo que cheguei a Campos Gerais, foi justamente a questão do relacionamento interpessoal entre o gabinete, os servidores do gabinete, que fazem ali a assessoria do juiz, a secretaria e os advogados da comarca. E eu notei um clima muito beligerante, de muito medo, de muita desconfiança entre eles mesmos. E chegava um moço novo, que não é da cidade, no meio disso tudo. Então, a postura que eu tomei foi primeiro de tentar ouvir essas pessoas, de tentar fazer que elas se sentissem minimamente confortáveis para conversar e assim tentar descobrir quais eram os interesses em conflito, quais eram os problemas, porque muitas vezes, Orion, os problemas eles estão mais na imaginação das pessoas, estão mais em ressentimentos, em medos, em desconfianças infundadas, e quando a gente consegue oferecer a escuta ativa e a pessoa fala, muitas vezes isso se dissipa, sabe? Então esse foi um primeiro desafio. Ou E eu seja, além da penso atividade que a judicial, situação né? melhorou bastante. Sim, sim. Muitas Além vezes da o atividade juiz judicial, é preciso acaba... também gerenciar essas relações, ser um pouco psicólogo, né? Com certeza. Não que o magistrado tenha capacitação técnica para fazer esse serviço, mas acaba se deparando com essa situação, muitas vezes um dilema. Há servidor, às vezes, que tem rixa pessoal com outro servidor e eles estão trabalhando ali no mesmo ambiente. Como administrar isso? Então, inclusive no curso de Direito, isso não nos é passado, não somos treinados para isso. Então, tivemos que desenvolver, obviamente com a ajuda da escola judicial, um ferramental para enfrentar essas situações. A questão do relacionamento, como o senhor falou, até entre os funcionários do sistema de justiça, imagine então o relacionamento com o cidadão, com o jurisdicionado, né? O senhor disse outro dia que o juiz com a melhor técnica não será juiz se não sentir. Qual a importância desse sentir? Vem do próprio sentido da palavra sentença, o impacto social dessa função? Sim, com certeza. Eu gosto da ideia, Orion, de que
o trabalho do juiz não é o processo, não é a lei. Obviamente, ele precisa se qualificar, precisa estudar, nunca deixar de estudar, e precisa ser técnico nas suas decisões, não ser acalorado, não levar a paixão para suas decisões. No entanto, eu gosto muito da ideia, e eu tento praticá-la, a ideia de que se você não sentir os problemas das pessoas, o seu julgamento será viciado. Então, primeiro porque nós somos seres humanos. Então, aquela dor que é trazida à apreciação do juiz, aquela situação aflitiva, vai sim ter um impacto dentro da mente e do coração do juiz. E se ele ignora isso, finge que isso não está acontecendo, corre o risco, primeiro, de tomar a decisão errada, segundo, de ser desumano. Eu gosto de dar o exemplo no direito criminal, e como sou sozinho aqui como juiz, e muito tempo Campos Gerais foi vara única, eu acumulei muitas assunções, né, as diferentes matérias, civil, criminal, eleitoral, enfim. Mas eu gosto de dar o exemplo com o direito criminal, porque o juiz não julga a pessoa, julga o ato. Uhum. E é importante tratar as pessoas com dignidade, mesmo aqueles réus que praticaram crimes hediondos. Se não tratarmos as pessoas com dignidade, com respeito, elas não se tratarão a si mesmas com dignidade, com respeito. E É o não tratarão princípio, né? as outras pessoas dessa forma. Não significa que seremos lenientes com a criminalidade, não é isso. Muitas vezes o sujeito precisa, deve ser condenado a penas altas, penas duras, enfrentar um regime fechado, enfim, conforme o ato que praticou. Mas eu não preciso me comunicar com ele de forma moralizante, de forma a impor, vamos dizer, humilhá-lo, né? Porque isso só vai gerar um ciclo maior, vai jogar mais combustível no ciclo de violência. Uhum. Então, eu penso que a função do magistrado, além de julgar processos, é olhar para as pessoas, sentir as pessoas, abraçar as pessoas, né? E ter esse olhar firme, óbvio, deve ser firme, mas deve ser também amoroso. Né? Devemos tentar tirar das pessoas o melhor delas e não o pior. Doutor Magrino, é muito difícil condenar uma pessoa, porque muitas vezes as provas por si só não são definitivas, né? É difícil tomar uma decisão como essa? Muitas vezes a gente fica em dúvida, né? E isso é natural no processo de tomada de decisão. E é bom que seja assim, porque o processo deve levar o juiz à dúvida mesmo. Né? Então, as provas documentais, as provas testemunhais têm a função de esclarecer os fatos e, conforme o que for esclarecido ou não, o juiz vai tomar a sua decisão. Mas há, sim, em alguns momentos, há dificuldades na interpretação dessas provas. No entanto, a experiência vai nos dando um maior cabedal, conforme o tempo vai passando, para tomar a decisão acertada e interpretar esses sinais de forma mais correta. E é como o senhor disse, né? O sentir vem, a palavra sentença vem do sentir, não basta aplicar as leis. É possível que uma decisão judicial seja diferente da outra, baseado apenas na influência da região onde ocorreu o conflito? Sim, sim, é muito possível. Um exemplo claro disso é o Tribunal do Júri. Né? Um exemplo, embora o juiz togado não seja quem decida nesses casos, quem decide é o corpo de jurados e o juiz só aplica a sentença ao final, um mesmo fato pode muito bem ser tolerado pela sociedade em uma região e não em outra. Então, além disso, há casos em que peculiaridades da região podem influenciar também no julgamento do próprio magistrado. Por exemplo, costumes daquelas pessoas. Também por isso, Orão, é importante que o juiz esteja presente na vida comunitária. Aqui na região de Campos Gerais, só um exemplo, né? Falando da minha realidade aqui. A atividade econômica que sobressai é a produção do café, e muitas pessoas moram na zona rural.
Então, se o juiz não se insere nessa sociedade, primeiro que ele não vai conseguir nem se comunicar com essas pessoas, ele não vai nem entender o que as pessoas dizem nas audiências, porque muitas vezes a dicção delas é diferente, as palavras que utilizam é diferente, e às vezes o juiz fica ali sem entender o que elas estão dizendo. Então é importante esse contato, de aproximar a justiça ao cidadão, né? Que o juiz não fale de forma empolada, não fale de forma erudita para, não sei, tentar inspirar um ar de intelectualidade. Não, o juiz deve falar a linguagem das pessoas mesmo, né? Isso hoje temos de forma muito clara isso, sabe? Então, Magrini, só tem 3 anos, como disse aí, de magistratura. Como é que foi a primeira audiência, o primeiro julgamento? O senhor se lembra desse momento, que foi muita tensão, muita apreensão? Eu gosto de recordar, Orion, do primeiro tribunal do júri que presidi, foi na comarca de Itabira ainda, durante a escola judicial. Obviamente, porque o tribunal do júri é o ato mais solene que existe em todo o processo, em todos os processos do direito brasileiro. É uma série de formalidades que, se não cumpridas, podem gerar nulidade. Então, há um momento de muita tensão ali. Mas, obviamente, o juiz deve transparecer serenidade, firmeza, e assim foi. Muito bem. Doutor Magrini, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente sobre outros desafios dessa carreira, como, por exemplo, essa vida itinerante em que o magistrado, a magistrada fica de comarca em comarca para essa formação profissional e as dificuldades dessa adaptação. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelos canais da Amages nas redes sociais, no YouTube, e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Hoje estamos discutindo os desafios do início da carreira para magistrados e magistradas. O nosso entrevistado é o juiz Fábio Magrini, que é diretor do foro da comarca de Campos Gerais, no sul de Minas. Doutor Magrini, deixei para o senhor uma questão num bloco anterior a respeito dessa vida itinerante na formação profissional de juiz e de juíza. E as dificuldades que isso se impõe, porque vai ficar longe da família, dos grandes centros. Como é que tem sido essa adaptação para o senhor? Orion, é difícil. Eu tenho colegas de outros estados que, para chegarem na residência de suas famílias, demoram às vezes mais de um dia. O estado de Minas Gerais, digamos a verdade, Minas é o mundo, né? E o estado de Minas Gerais é muito extenso. Temos comarcas ali como, por exemplo, Águas Formosas, Novo Cruzeiro, Montalvânia, que estão nos extremos do estado. Para se ter uma noção, os cursos ministrados pela Escola Judicial, quando são realizados com etapas presenciais em Belo Horizonte, às vezes o juiz tem que sair um dia antes para poder chegar. Está havendo hoje e amanhã o curso do Tribunal Regional Eleitoral em Belo Horizonte para preparar os juízes eleitorais, e temos ali colegas que fazem esse trajeto muito longo. Isso acaba distanciando um pouco da família, além do fato de, primeiro, o colega chega numa cidade que não conhece, muitas vezes uma cidade pela qual nunca passou, em alguns casos em um estado que não é o estado dele, e tudo isso tem que ser equacionado. Ele tem que adaptar-se àquela realidade, a família precisa se adaptar. Em alguns casos o colega tem filho recém-nascido, enfim, é uma dificuldade pela qual todos passamos. Mas é natural que seja assim. Inicialmente, na carreira, geralmente o juiz vai para uma comarca de interior, onde ele terá a possibilidade de enfrentar problemas das mais diversas ordens. Então, isso é esperado, inclusive, que o juiz tenha essa capacidade de adaptação. Além disso, a atividade judicial ela é um pouco solitária, que ao final quem tem que decidir é o juiz ou a juíza diante do promotor, do advogado e das partes envolvidas.
O juiz se sente muito sozinho nessa situação? Se sente-se muito sozinho. Em muitos casos não dá para, assim, não convém que converse com ninguém, a não ser com outros colegas juízes que estejam passando por situação semelhante. E há aí também, Orion, um ensinamento muito interessante pelo qual passei e venho passando, que para mim, é uma das diferenças que faz na vida da pessoa que se torna juiz, que é a impossibilidade de que alguém lhe dê certeza de que você fez a coisa certa. Não há na função judicial essa possibilidade. Então não há como você verificar que você acertou. Você deve verificar se acertou consigo mesmo, com a sua consciência e o seu entendimento das leis. E isso, no começo da carreira, pode em alguns casos, gerar uma certa angústia no juiz. Eu brinco que a decisão judicial costumeiramente deixa ou todos insatisfeitos, ou ao menos metade das pessoas insatisfeitas. Daí também a importância de uma conciliação. Mas isso é do cargo, é da função, é normal. É o Então o custo da juiz deve independência, né? desenvolver. Exatamente, é o custo da independência. Agora, por outro lado, doutor Magrini, apesar de toda essa situação de distanciamento, Minas Gerais, 853 municípios, né? O tribunal está distante, está na capital, mas enfim, é importante também ter uma associação como a AMAGES que dá esse amparo, procura diminuir essas distâncias entre os magistrados. Exatamente. Hoje o tema mais importante da AMAGES é justamente a aproximação dos colegas que estão no interior, fornecendo tanto um apoio com relação à defesa de suas prerrogativas, quanto a expansão do plano de saúde para que atinja e possa atender de forma melhor esses colegas, né? Então, a justiça precisa ir até os rincões, vamos dizer assim, até os locais mais afastados, mas também o tribunal e a associação deve também estender a mão ao colega que está lá muitas vezes sozinho. A própria associação AMAGES está levando propostas para o Tribunal de Justiça para aperfeiçoar mais esse modelo aí de critérios de remoção, promoção. Como é que o senhor avalia, por onde deveria passar esse aperfeiçoamento? Olha, Orion, eu acho muito válida a abertura que se tem dado, a administração superior do TJ tem dado essa abertura para que os colegas façam sugestões, e a AMAGES encaminhou suas sugestões em relação aos critérios de remoção, de promoção, que é o que faz a movimentação dos juízes pelo Estado. Então eu avalio de forma muito positiva. Agora, isso deve ser, obviamente, discutido, né, e definido com base nos critérios, em critérios que atinjam, como eu vou dizer, em critérios que atendam às necessidades da população, mas também a critérios objetivos para que as remoções e as promoções sejam justas. Entendi. Fala-se muito na carreira do juiz e da juíza, doutor Magrini, em vocação. Como é que o senhor entende isso? Isso é inspiração ou é transpiração? Eu gosto muito da ideia de construção. Eu não gosto da ideia de predestinação, né, da ideia de destino, embora não acredite em acaso. E eu tenho muito forte para mim, Orion, que o colega que entra na carreira pensando somente na estabilidade e na estabilidade financeira, principalmente, não aguenta, não suporta os desafios da carreira e acaba se tornando um profissional infeliz. Então, isso acaba sendo, infelizmente, muito vendido em cursinhos, sabe? O sujeito visualiza a magistratura como uma profissão qualquer, que vai dar uma estabilidade financeira, estabilidade no emprego ali, mas sem se questionar muito sobre qual a contribuição real dele para a justiça. E sem essa paixão pelo fazer em si, sem
se a pessoa não gosta de gente, Orion, se a pessoa não gostar de gente, ela não suporta os desafios da carreira. Isso eu te falo com muita tranquilidade, porque a gente se depara com situações angustiantes todos os dias. A gente vê gente chorando todos os dias. A gente se depara com maldade todos os dias. E nós temos que ser luz nesse meio. O fórum não é local para o qual as pessoas vão felizes, elas vão tristes para o fórum, ou com raiva. E nós temos que fazer a transformação disso, não é mesmo? Então, se o colega não tiver essa chama, ou não desenvolver essa chama, fica muito difícil. Doutor Magrini, a questão da segurança do magistrado, da magistrada, né? Eu imagino que o senhor lida com situações que envolvam aí o poder econômico, o poder político, às vezes o crime organizado. Como é que é essa experiência? É uma profissão de risco? O senhor já foi ameaçado alguma vez? Sim, sim. Eu tenho muitos colegas da minha turma de concurso que também já receberam ameaças. Algumas ameaças são muitas vezes frívolas, outras ameaças são mais sérias. Felizmente, Orion, o Tribunal de Justiça e também a associação dão todo o apoio ao magistrado que se vê nessa situação. Então, temos hoje colegas que recebem escolta armada, e, enfim. E há todo um setor específico para tratar disso, para avaliar a gravidade do risco do juiz. Agora, o juiz não deve se atemorizar por isso, obviamente. Eu digo que a melhor resposta a uma ameaça é talvez o silêncio, ou se a ameaça é verbal, eu não sei, isso vai depender muito também do estilo do magistrado, mas ele não pode nunca, Orion, deixar que isso interfira na sua independência. Porque a partir do momento que ele se sente amedrontado, isso pode contaminar as decisões. Pode o teor das anular suas decisões. a atividade dele. O Sim, senhor também ele pode se fiscaliza. ver inclinado a tomar uma decisão ou outra por medo, e isso não deve acontecer nunca. E na condição de juiz, e de juiz até de uma comarca menor, que só acaba fazendo de tudo, tem que fiscalizar também presídios, né? E não dá uma certa angústia de ver a situação prisional do país que não traz essa solução, à exceção das APACs, que são aqueles presídios alternativos, né? Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Pois é, a situação na execução penal é muito angustiante, independente da pena que deve ser cumprida, deve ser fixada e cumprida. O que se vê hoje no Brasil, e é uma opinião bem pessoal, Orion, mas eu sinto que há pouco investimento nesse setor, porque ele não é um setor que dá visibilidade, não dá crédito político, e isso acaba retornando para a própria sociedade, porque nós colocamos a pessoa lá dentro para que ela pague pelo seu crime, nós retiramos a pessoa do convívio social, isso traz um pouco de segurança à sociedade, mas essa pessoa vai voltar um dia a viver em sociedade. Então é preciso justamente que se invista e que se pense soluções para recuperar essas pessoas. O senhor veja, o Brasil não tem a pena de morte, ou seja, e eu acho que não deve ter mesmo. Nós precisamos acreditar que as pessoas são recuperáveis, não é mesmo? Perfeito. Por pior que seja o crime cometido. Então, e uma demonstração de que o Brasil, como ordenamento jurídico e o constituinte originário acreditam que as pessoas são recuperáveis, é justamente a ausência de pena de morte, a proibição da pena de morte, salvo em casos de guerra declarada. Ok, doutor Magrini, como a gente faz com todos os nossos entrevistados e entrevistadas, a gente pede aqui então a indicação de leitura para a nossa audiência no quadro Pensamento Literário. Por favor. Orion, eu gostaria de indicar esse livro aqui, ó, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. A comunicação violenta para esse autor não é só não transmitir violência nas suas palavras, é a comunicação compassiva. Ou seja, como que eu vou manifestar até muitas vezes o meu descontentamento de forma não violenta, de forma a não jogar mais combustível
num ciclo que pode se iniciar num ciclo de violência. E é interessante porque isso aqui pode ser usado e aplicado tanto numa audiência de conciliação, tanto na relação conjugal, na relação com os filhos, enfim, em todas as situações em que seres humanos se comunicam. Uma boa indicação, com certeza. Bom, eu conversei aqui com o juiz Fábio Magrini, que é diretor do Foro da Comarca de Campos Gerais, no sul de Minas. E falamos aí sobre os desafios do início da carreira para magistrados e magistradas. Doutor Magrini, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer todo meu querido. Obrigado. Obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da Magis, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.